Olá, na edição deste domingo você vai conferir. Câmara dos Deputados aprovou em caráter conclusivo um projeto contra o meio ambiente que reduz a proteção legal aos biomas brasileiros. IBGE apontou que o aumento de favelas pelo Brasil tem uma quantidade de moradores que poderia formar um novo estado brasileiro. E um menino de apenas 2 anos conquistou as redes sociais por ter aprendido a ler e a escrever sozinho e até fazer Pix. O Agenda Cultural está começando. As capitais de Belo Horizonte e Porto Alegre têm a maior expectativa de vida do país, com uma média de 72 anos. Já a menor ficou com Boa Vista, com 57. O levantamento é do Instituto Cidades Sustentáveis, que analisou dados do Sistema Único de Saúde, comparando diferentes indicadores. Foi entre os anos 2019 e 2021 que vivemos o ápice da crise sanitária. Neste período, a expectativa de vida média da população mundial diminuiu em 1 ano e meio, ou seja, as pessoas estavam vivendo menos que o normal. O estudo publicado pela revista The Lancet mostrou que a redução foi muito maior do que todos pensavam. Além disso, aconteceu numa época em que havia um aumento constante da esperança de vida. De acordo com os pesquisadores, a pandemia de Covid teve um impacto mais profundo do que qualquer outro evento em mais de 50 anos. Pior do que qualquer conflito ou desastre natural. O estudo analisou mais de 200 países e territórios, e entre os anos 2020 e 2021, a esperança de vida diminuiu em mais de 80%. Durante esse mesmo período de tempo, os pesquisadores estimaram que a taxa de mortalidade para pessoas com mais de 15 anos subiu. Só entre os homens, esse aumento foi de 22%, um fato que foi comprovado no número de mortes. Só neste mesmo período foram quase 16 milhões de mortes, algumas por causa do vírus, outras por conta do agravamento de enfermidades após contraí-lo. Seja qual for a condição, o número estava bem além do que esperavam, 1 milhão de óbitos a mais do que aconteceria se caso não ocorresse uma pandemia. Mas a pesquisa não só trouxe péssimos números. Um dos pontos positivos foi que a taxa de mortalidade infantil caiu. Quando comparamos 2021 com 2019, nós vemos que o número de mortes de crianças com menos de 5 anos foi menor em 500 mil. E apesar desse retrocesso no tempo de vida que a pandemia nos trouxe, as pessoas ainda costumam viver muito mais tempo do que no passado. Entre 1950 e 2021, a expectativa média de vida ao nascer saltou de 49 anos para 72. Ou seja, 23 anos a mais do que era previsto. O número de benefícios pagos pelo INSS cresceu 3 vezes mais do que a quantidade de contribuintes nos últimos 10 anos. Da população economicamente ativa de 129 milhões de pessoas, mais de 70 milhões não contribuíram para a Previdência no período. O estudo sobre as contas da Previdência Social mostra que o envelhecimento da população brasileira está desequilibrando o sistema, já que as contribuições dos trabalhadores não conseguem acompanhar a velocidade muito mais rápida do pagamento de benefícios. O levantamento analisou as contribuições e pagamentos de aposentadorias e auxílios entre os anos de 2012 e 2022, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. Considerando quem fez pelo menos uma contribuição anual, o número de contribuintes subiu em média 0,7% ao ano, enquanto os pagamentos de benefícios aumentaram 2,2% ao ano. Isso acontece porque a população idosa com 60 anos ou mais cresce 4% ao ano. E a população apta a trabalhar, com idades entre 16 e 59 anos, cresce menos de 1% no mesmo período. Mas o estudo ainda aponta como justificativa da baixa contribuição na década analisada o fraco desempenho da economia brasileira e a baixa evolução do mercado de trabalho. A escolaridade também está relacionada ao resultado, já que apenas 13% dos trabalhadores sem instrução ou pouco estudo contribuem para a Previdência, enquanto entre os que possuem ensino superior, 72% colaboram. Para diminuir essa diferença entre as contribuições e os pagamentos feitos pelo INSS, especialistas alertam para a necessidade da criação de políticas voltadas
para a redução da informalidade e aumento da participação da população no mercado de trabalho, especialmente as mulheres. Um relatório feito em milhares de cidades do mundo revelou um dado curioso. Fortaleza, no Ceará, é a capital menos poluída do Brasil. Em segundo lugar, com a melhor qualidade de ar no Brasil, ficou Brasília. Ar puro, quem não precisa? Mas não são todos os lugares que temos esse privilégio. Mas Fortaleza e Brasília foram as cidades que apresentaram o menor índice de poluição nos ares no ano passado. Os dados divulgados recentemente no relatório World Air Quality, referente ao ano de 2023, feito pela empresa suíça ICARI, expõe informações de mais de 7.800 localidades em 134 países ao redor do mundo. Entre eles, o Brasil, que não foi bem nas pesquisas, acabou em 84º lugar na lista de países menos poluídos, com apenas uma cidade atingindo os critérios de diretrizes da Organização Mundial da Saúde para a qualidade do ar: Fortaleza, capital do Ceará, localizada na região nordeste do Brasil. Ao todo, 38 cidades foram analisadas. Brasília assume o segundo lugar como cidade menos poluída do país, mesmo não cumprindo os requisitos da OMS. Dentre as cidades com os piores índices de poluição, o município de Chapuri, no Acre, aparece em primeiro, extrapolando 4 vezes os parâmetros estabelecidos pelo órgão. Osasco, na região metropolitana de São Paulo, é a segunda cidade mais poluída do Brasil. O relatório anual sobre a qualidade do ar está na sua 6ª edição. Para o ranking, foram analisados dados mais de 30 mil estações de monitoramento de qualidade do ar. A venda de veículos novos no Brasil aumentou no mês de março. O crescimento foi de 13,6% em relação ao mês anterior. Muitas pessoas sonham em ter um carro novo, não é verdade? E a queda da taxa de juros tem ajudado muita gente a tornar esse sonho realidade. Só no mês de março, 187 mil veículos 0 quilômetros foram vendidos no Brasil. É o que mostra um levantamento feito pela Fenabrave, que é a Associação dos Distribuidores. Esse número representa um crescimento de 13% em relação às vendas no mês de fevereiro e é baseado nos emplacamentos que foram feitos no Brasil. E o motivo foi a queda na taxa de juros, segundo os especialistas, já que nos primeiros meses desse ano, mais de 1 milhão de financiamentos foram feitos no Brasil. E esse número inclui também os carros usados. E essa alta nas vendas deve continuar ao longo do ano. A previsão do setor é de um crescimento de 12% em 2024. E se você também deseja comprar um carro novo, quem sabe essa não é a hora. O ano que vem, com certeza, eu vou trocar de carro. Se está mais em conta para a gente, é mais fácil. Para quem quer comprar, é uma boa. Depois dessa crise que a gente passou, a gente fica meio cismado, né? Se você tiver estabilizado, vai embora. Olha, eu acho com certeza sim. Quem pretende trocar de carro, acho que é um momento. Sustentáveis, rápidos na construção e contas de luz bem mais baixas. Vantagens oferecidas aos corajosos que aceitam se aventurar e morar dentro de um container. Eles foram criados para ajudar no transporte de cargas pesadas, mas acabaram se tornando uma alternativa para o mercado imobiliário, tanto na construção de casas como lojas. Os contêineres estão dominando as ruas. Um dos principais motivos para isso é que os gastos são bem menores. Além de levar menos tempo para ficar pronta, a casa container pode gerar uma economia de até 50% nas contas de energia em relação a uma casa de alvenaria. Desde o dia da construção até colocar o pé lá dentro e morar, são necessários apenas 3 meses. Mas imagine só, depois desse tempo, você percebeu que sua rua é mais barulhenta que o normal. Numa casa de alvenaria, você teria que aprender a lidar com isso. Mas no container, as pessoas também carregam a opção de mudar para um outro lugar. No Brasil, elas estão chegando para ficar. E o principal destino é o Distrito Federal. O maior número de instalações acontece em regiões nobres. Mas, além da moradia e comércio, a estrutura também é utilizada para a criação de escritórios e brinquedotecas. Porém, nem tudo são flores. Como o container tem estrutura de aço, 2 pontos podem ser vistos como desvantagens. Quando o imóvel fica exposto ao sol, ele pode acabar ficando muito quente.
O outro ponto é a falta de isolamento acústico. Isso acaba afetando a privacidade de quem mora lá dentro, já que tudo pode se propagar para um outro ambiente. Além de que os barulhos externos podem incomodar quem está dentro do container. Para evitar esses problemas, a casa precisa de uma tecnologia termoacústica, com revestimento de lã de rocha, um material que funciona como isolamento, algo que só aumentaria os custos do imóvel. Para aqueles que planejam montar o seu próprio negócio, o container pode ser uma boa opção. Isso porque ele não enferruja, não dá infiltração e é bem mais rápido e barato do que, por exemplo, alugar uma loja. Além de tudo, a estrutura facilita para que ele esteja em lugares com muito movimento, como dentro de um supermercado ou postos de gasolina. A verdade é que os containers chegaram para ficar e, muitas das vezes, acabam sendo a melhor opção para o futuro do nosso bolso. O sistema de plantio direto é um método que busca a rentabilidade do sistema produtivo agrícola. Um exemplo é o plantio do consórcio Milho Braquiária, que mantém o solo permanentemente coberto, trazendo inúmeros benefícios ao produtor. Terra a perder de vista. São 300 hectares de área para plantio que fica no município de Douradina e que na próxima safra será de soja. Mas por enquanto, na fazenda do seu Lúcio, o preparo da terra é feito através do método de plantio direto na palha. Recebeu sementes de milho braquiária no sistema de consórcio. A prática é aplicada pelo produtor há mais de 20 anos. Tem uma cobertura para ter uma menor, fica mais fácil o manejo com erva e quando melhora a estrutura do solo, tanto que onde a gente tem braquiária, sempre a produtividade é maior, né? E você mantendo coberto, além de você dar uma condição melhor para a planta, para o solo, para a biota que existe ali, né? Você vai ter menos erosão, menos impacto de chuva e uma temperatura mais baixa. Mas assim como todo o sistema de plantio, a implementação e o manejo do consórcio Milho Braquiária também tem desafios. É acertar o time na hora de dessecar. E também não é fácil acertar a quantidade de pontos de BC, quantas sementes enviadas por metro você põe, porque dependendo se chover muito, nasce muito, se chover pouco, fica muito baixo. Então a gente nunca acerta e você não pode correr o risco de pôr muita semente para manter um stand bom e ter um stand muito alto, isso aí acaba prejudicando o sistema, né? Um dos principais benefícios deste sistema de plantio é com relação à proteção do solo. A braquiária encobre a terra e faz com que a água da chuva penetre e não cause a erosão. Pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste de Dourados, este engenheiro agrônomo é especialista em consórcio de cultivares na braquiária e em outros. Ele explica que, além de preservar a lavoura da erosão, este método também é extremamente rentável. A produtividade é o primeiro diferencial, produtividade na soja em sucessão, mas eu fico muito satisfeito porque hoje nós já temos agricultores produzindo mais milho com braquiária do que o vizinho produzindo milho solteiro, sem braquiária. Então esta é a primeira notoriedade. A segunda é que as plantas daninhas aparecem mais onde não tem cobertura do solo, que é a braquiária, principalmente a buva, que hoje já não se fala mais muito, porque se controla também com herbicidas, mas a palha é um componente principal para a redução dessas plantas daninhas. Você mantém mais a umidade, que é muito importante quando nós temos um clima muito instável, né? Você tem um solo mais estruturado, ou seja, você cria melhores condições para a raiz, a reciclagem de nutriente e como ela deixa onde a raiz apodrece, ela deixa os canais que fica mais fácil para a raiz da soja ir mais profundamente, onde ela vai pegar nutriente e pegar mais água, né? A sustentabilidade também é um fator considerável. O método viabiliza a produção sem preparo prévio do solo, de modo contínuo entre safras. Partindo do princípio que nós mantemos a cobertura, a energia da gota d'água batida na superfície do solo é amortecida pela palha de braquiária. Nesta condição, a infiltração desta água no solo é muito maior do que quando a gota bate estritamente no solo descoberto. Então esta proteção garante que eu não tenha erosão. Não tendo erosão, não vão embora os nutrientes, principalmente nitrogênio, potássio, que vão facilmente, fósforo principalmente pela erosão, nitrogênio e potássio a gente perde mais facilmente, mas o fósforo que iria embora com a erosão fica no solo
protegido pela palha de braquiária. O sistema tem gerado bons resultados, tanto na hora do plantio quanto da colheita. Isso porque a escolha dos implementos tecnológicos adequados e a seleção de sementes promovem a qualidade gerada no produto final. Quantidade de sementes para você saber o que é qualidade de semente boa, para você saber o resultado, saber o manejo, como fazer, a hora de aplicar o inseticida. Realmente, porque é difícil para o produtor medir. Ele, colhi bem porque o ano foi bom. Não, você colhe bem porque você está fazendo as coisas certas, né? Então a Embrapa, a Fundação MS, é muito importante. O plantio direto nasceu da ideia da cabeça do produtor, mas a evolução depende muito da pesquisa. A Câmara dos Deputados aprovou em caráter conclusivo um projeto contra o meio ambiente, desta vez reduzindo a proteção legal aos biomas brasileiros como a Mata Atlântica, o Cerrado e o Pantanal. O projeto 364 de 2019, de autoria do deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, modifica artigos da Lei da Mata Atlântica, mas na prática coloca em risco cerca de 48 milhões de hectares de campos nativos em todo o país, além de quase 15 milhões de hectares na Amazônia. O projeto foi originalmente protocolado para resolver uma situação envolvendo produtores gaúchos que pretendiam retirar áreas denominadas de campos de altitude típicos da região do que é considerado território de Mata Atlântica. Contudo, extrapolou o escopo original e se tornou um aterrador projeto contra os biomas brasileiros. A grande polêmica, que gera a preocupação da bancada ambientalista da Câmara dos Deputados, foi a mudança de última hora, atendendo a pressões das organizações financiadoras da Frente Parlamentar da Agropecuária e seus parlamentares, resultando num texto novo, onde colocou imensas porções do Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia em áreas agricultáveis, abrindo as portas para a ocupação desenfreada, desmatamento e danos irreparáveis para a biodiversidade destes ambientes. De maneira quase escancarada, esse projeto de lei representa um dos maiores retrocessos na legislação ambiental dos últimos anos. Vale lembrar que o Brasil está às vésperas de sediar a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, e esse parece ser um duro golpe contra a sustentabilidade e, principalmente, evitar que o desmatamento avance cada vez mais no território nacional. Uma comissão aprovou um pedido de perdão do Estado brasileiro a povos indígenas por perseguição. Uma comissão de direitos humanos do Estado brasileiro pediu oficialmente perdão pela perseguição infligida aos povos indígenas, em ato inédito após o fim da ditadura militar. A advogada Enéia de Stutz Almeida, presidente da Comissão de Anistia vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, afirmou que a ação é dirigida, em particular, aos povos Krenak e Guarani Kaiowá pela perseguição política estatal entre 1946 a 1988. O período inclui a ditadura militar, quando povos originários foram forçados a sair de suas terras. Mas a presidente da comissão afirmou que o pedido de perdão contemplava também a perseguição aos povos originários nos últimos 524 anos. O reconhecimento inédito aprovado por unanimidade não implica em reparações para esses povos indígenas, que agora ficarão oficialmente como anistiados políticos coletivos. Em vez disso, inclui uma lista de recomendações dirigidas a outros entes públicos, especialmente em relação à demarcação de terras indígenas. Segundo dados governamentais, as reservas indígenas ocupam 13,75% do território do Brasil. De acordo com o censo, 1.700.000 indígenas vivem no país. O IBGE apontou que, com o aumento de favelas pelo Brasil, a quantidade de moradores poderia formar um novo estado brasileiro. Te conto mais depois do intervalo. Não sai daí. O programa Agenda Cultural está de volta.
O Tribunal Superior Eleitoral firmou acordo com a Polícia Federal e com a Advocacia Geral da União para atuar no combate às fake news durante a eleição. A assinatura do Acordo de Cooperação entre a Polícia Federal, a Advocacia Geral da União e o Tribunal Superior Eleitoral foi realizada nesta quarta-feira. Esses órgãos agora vão atuar diretamente, junto com a Corte Eleitoral, no Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, o CIED, para combater desinformação e discursos de ódio discriminatórios e antidemocráticos no ambiente eleitoral. Nos próximos dias, o Tribunal Superior Eleitoral vai convocar os responsáveis pelas plataformas digitais para formalizar um protocolo de ação para combater a disseminação de notícias e conteúdos falsos. Desta vez, além de enfrentar materiais de desinformação produzidos por pessoas mal intencionadas, os agentes públicos que participam do Centro Integrado de Combate à Desinformação deverão atuar também contra conteúdo falso produzido por inteligência artificial, como os deepfakes. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, afirma que combater esses materiais mentirosos protege o cidadão e a democracia e que a entrada da Advocacia Geral da União e da Polícia Federal no CIED garante ainda mais robustez a este trabalho. O combate à desinformação nas eleições nada mais é do que a defesa da liberdade do eleitor no momento do voto. O eleitor não pode ser bombardeado por notícias fraudulentas, por deepfakes. O eleitor, a eleitora, não pode ser enganado, induzido por notícias falsas. É dever, é uma obrigação constitucional da Justiça Eleitoral, desse Tribunal Superior Eleitoral e dos 27 tribunais regionais eleitorais. É nosso dever constitucional garantir ao eleitor a liberdade na hora da escolha, que ele tenha acesso a todas as informações possíveis, a todas as informações verdadeiras, que ele possa analisar de A a Z com absoluta tranquilidade para, na hora do voto, ele ter certeza em quem votou. O que não é possível é que as redes sociais sejam instrumentalizadas, sejam capturadas para realizar uma verdadeira lavagem cerebral do mal nos eleitores e nas eleitoras. E é isso que o nosso Centro Integrado pretende prevenir. É um órgão eminentemente de prevenção. Para evitar que haja necessidade da repressão, é um órgão eminentemente de prevenção. E esse é o ambiente que nos permitirá, ministro, atuar com integração, com parcerias, e esse é o único caminho para que possamos fazer frente a esse grande mal atual, que é a desinformação, que é a mentira como forma de notícia, com objetivos dos mais diversos possíveis, menos o interesse público e menos a defesa da nossa democracia. A democracia, como todos nós sabemos, é o nosso princípio continente, sem o qual não existe o Estado de Direito. E hoje nós não podemos falar de defesa da democracia sem combate à desinformação. A desinformação, ou o que eu tenho chamado de desordem informacional, é uma forma de corrupção do processo eleitoral. É uma forma de corrupção do processo democrático, porque tira do eleitor as condições necessárias para exercer com liberdade o seu direito ao voto, que é um direito sagrado previsto na nossa Constituição. Lamentavelmente, nós temos visto no Brasil e no mundo a ascensão desta ferramenta, e nós sabemos exatamente quem opera esta máquina, que é uma máquina de desinformação, mas também é uma máquina de ódio, programada para dividir as famílias, para dividir a sociedade brasileira com interesses eleitorais. E isto não é desinteressado e também não é ingênuo. É uma ação monetizada, profissional e extremamente sofisticada. Para combater esta iniciativa, o Estado brasileiro também precisa se profissionalizar e ter estruturas de inteligência integradas e também bem equipadas. O governo federal abriu no começo de abril a edição de 2024 do programa Litígio Zero, que renegocia dívidas junto à Receita Federal.
Batizada oficialmente de Programa Litígio Zero 2024, a iniciativa é voltada a médias e grandes empresas que tenham dívidas de até 50 milhões de reais. O objetivo do programa é oferecer a pessoas físicas e jurídicas uma possibilidade de desconto e longo prazo de parcelamento de débitos de difícil pagamento. O prazo para pedir o parcelamento vai até o dia 31 de julho deste ano. No caso de pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, o teto é de R$ 84.700, o equivalente a 60 salários mínimos. As dívidas que podem ser renegociadas são aquelas de tributos devidos à Receita Federal, tais como as contribuições sociais das empresas e as contribuições sociais dos empregadores domésticos e que são alvo dos credores. Para isso ser possível, uma condição obrigatória para aderir ao programa é a de que o contribuinte deverá abrir mão de todos os recursos. Não é necessário ir até um posto da Receita Federal para aderir ao programa. Tudo é feito por meio de processo digital no portal ECAC, o portal do Centro Virtual de Autoatendimento. É necessário ter cadastro no site gov.br para acessar o serviço. As condições de adesão, desconto e prazo para pagamento vai depender do chamado nível de risco da dívida, que vai de irrecuperável ou de difícil recuperação, assim denominadas por se arrastarem há muito tempo ou após a decretação de falência. Alguns casos é necessário dar uma entrada para concretizar a negociação, que pode variar de 5% a 10% do total. Para quem tiver condições de pagar a dívida em poucas parcelas, o desconto é maior. A edição de 2023 do programa resultou em 5 bilhões e 600 milhões de reais aos cofres públicos. Se as favelas fossem unidas, formariam um novo estado brasileiro com quase 6 milhões de pessoas, à frente da Bahia, Mato Grosso e Distrito Federal. E pelos números revelados pelo IBGE, com base no último censo, a tendência é que esta comunidade não pare de aumentar. Rocinha e Vidigal, duas das comunidades mais conhecidas não só no Rio, mas no Brasil, apresentaram aumento no número de moradores. Isso é o que apontam os dados preliminares do censo de 2022, divulgados recentemente pelo Instituto de Urbanismo Pereira Passos, da Prefeitura do Rio de Janeiro. O resultado foi comparado com a contagem anterior feita pelo IBGE em 2010. Rocinha apresentou mais de 1.500 novos moradores, ultrapassando a marca dos 70 mil residentes. Já o Vidigal, o censo contou mais de 2.300 pessoas a mais do que na última edição. Atualmente, a comunidade conta com mais de 15 mil moradores. Por um outro lado, algumas comunidades registraram números opostos de redução populacional. É o caso da Cidade de Deus e dos complexos do Alemão e da Maré, um dos maiores centros populacionais do país. Com base em depoimentos de médicos no território palestino de Gaza, governado pelo Hamas, a Organização Mundial da Saúde informou que a mortalidade neonatal está em forte aumento. Vários médicos, particularmente nas maternidades, relatam um aumento acentuado no número de crianças que nascem com pouco peso e que simplesmente não sobrevivem ao período neonatal porque nasceram muito pequenas. No entanto, a OMS não consegue produzir estatísticas precisas devido à devastação no território palestino após 6 meses de guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas. Sobre o Hospital Al-Shifa, o maior da faixa de Gaza e que esteve sob intensa operação do exército israelense desde meados de março, a porta-voz disse que sua recente destruição significava arrancar o coração do sistema de saúde. Níveis terríveis de violência continuam a ocorrer em Gaza e vimos que o Hospital Al-Shifa está agora em ruínas. O diretor nos disse que o Hospital Al-Shifa não existe mais. Não pode mais funcionar de forma alguma como um hospital. Ao lançar sua operação no Al-Shifa, Israel alegou que o centro médico era esconderijo para combatentes de alto escalão do Hamas. Um shopping de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, promoveu pelo 2º ano consecutivo uma campanha de arrecadação e doação de absorventes para combater a pobreza menstrual. Um item de higiene indispensável durante o período menstrual. Um pacote de absorvente com 8 unidades pode variar de R$ 5 a R$ 10, dependendo da marca.
A falta de acesso ao produto acaba alterando a rotina de muitas mulheres. Segundo dados da ONU, 62% das mulheres já alegaram deixar de fazer alguma atividade, ou ir à escola, ou ir ao trabalho, ou se encontrar com alguns amigos, sair de casa, enfim, qualquer coisa que você tenha que sair do seu lar. Então essas mulheres já alegaram que elas deixam de praticar essas atividades por conta da menstruação. E a gente sabe que dentro do nosso universo da população do Brasil, né, principalmente quando a gente fala de mulheres brasileiras, esse número pode ser ainda maior tendo em vista a desigualdade social. A fim de ajudar as mulheres em situação de vulnerabilidade social, atendidas pela Casa da Mulher Brasileira, este shopping da capital realiza pelo segundo ano consecutivo a campanha de arrecadação e doação de absorventes. Além do recebimento de absorventes, nós também estamos recebendo itens de higiene pessoal. Então você pode trazer um absorvente ou qualquer item, né, que a gente costuma dizer, sabonete íntimo, né, outros tipos de itens, pasta de dente, escova de dente, tudo isso vai ajudar essas mulheres lá na Casa da Mulher Brasileira, porque eles fazem um trabalho muito legal justamente nesse apoio, porque quando a mulher chega lá na Casa da Mulher Brasileira, ela chega praticamente sem nada, então esses itens vão ajudar ela a se manter ali, pelo menos nesses primeiros dias. No ano passado foram arrecadados 500 absorventes. Este ano a expectativa é que a arrecadação seja ainda maior. A campanha segue até o dia 14 de abril. Durante a Semana da Mulher, a gente teve um ponto de apoio extra com várias iniciativas e agora a campanha se estende até 14 de abril com esse ponto de apoio no Espaço Cliente aqui no SAC, né, do Shopping Campo Grande. Cabelos que foram apreendidos pela Receita Federal em Mato Grosso do Sul estão virando perucas para resgatar a autoestima de pacientes em tratamento contra o câncer. Presídio Feminino de Campo Grande fica no bairro Coronel Antonino. Aqui estão 263 internas, 105 trabalham. Uma delas é a Márcia Regina, que cumpre pena por tráfico de drogas. Recentemente, ela aprendeu a fazer perucas. Tem um mês. O que você está achando de fazer esse trabalho? Eu tô gostando, tô achando outro tipo de costura, né? É outro tipo de coisas que a gente está fazendo, mas eu estou me sentindo bem fazendo, sabendo que eu estou ajudando alguém lá fora. Quem ensinou foi a Dirce, que já foi da Rede Feminina de Combate ao Câncer e hoje é voluntária no presídio. Eu aprendi a fazer a peruca para mim ensinar. As meninas, né, elas pegam rápido a tela, né? Primeiro é a tela, vamos começar a aprender a fazer uma tela bonita e tal. Aí a montagem. E para mim é um prazer estar aqui ensinando, sabe? É muito satisfatório para mim, sabe? Poder ajudar, porque eu sei para quem que vai receber, né? São as pacientes que mais precisam, né? Então, para mim é muito bom, muito gostoso. Também conviver com as pessoas aqui também são muito bom. Os cabelos humanos foram doados pela Receita Federal, fruto de apreensões. E nas mãos da Márcia Regina, tomam forma de perucas que serão doadas para quem faz tratamento contra o câncer. São apreensões que a Receita faz e repassa para o presídio feminino com a intenção de fazer a confecção das perucas. Esse trabalho de confecção das perucas começou a ser feito há cerca de um mês. Até agora já foram confeccionadas 9 perucas, mas tem material para fazer muito mais. A intenção é fazer nesse primeiro momento uma média de 1.400 perucas e serão entregues na própria Receita Federal para ter o destino certo. A cada dia trabalhado, a Márcia tem remissão de pena de um dia. Ela deve sair do presídio até o final deste ano, mas o bem que está fazendo não vai sair da cabeça dela. Eu já gosto de costurar, que é a profissão que eu escolhi para mim, né? E ainda vindo aqui, aprendendo a fazer essas perucas para poder ajudar as pessoas lá fora, levantar a autoestima das pessoas lá fora, para mim está sendo gratificante. O Ministério da Defesa da Rússia indicou uma alta significativa dos recrutamentos desde o atentado contra uma casa de shows nos arredores de Moscou, que deixou 144 mortos no dia 22 de março. O grupo jihadista Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque mais mortal na Rússia nas últimas 2 décadas.
Mas autoridades do país, especialmente o presidente Vladimir Putin, insistem em vincular o massacre ao governo ucraniano, que nega qualquer participação. Ainda segundo o Ministério da Defesa da Rússia, os novos recrutas indicaram que a principal motivação para assinar o contrato é o desejo de vingar as vítimas da tragédia ocorrida no Crocus City Hall. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, estabeleceu no fim de dezembro o objetivo de aumentar o número de militares com contrato em 745 mil pessoas até o final de 2024 para atingir o total de 1,5 milhão de soldados. E depois do intervalo, você vai conhecer o Fernandinho, que tem um QI acima da média e conquistou as redes sociais. É rapidinho, não sai daí. Estamos de volta. O mercado pet chama a atenção pelo investimento feito por grandes empresas. Eventos que têm como objetivo unir o bem-estar dos pets de forma sustentável e moderna, alcançando uma maior visibilidade rentável. A cada ano, o mercado de pets tem crescido e se mostrado uma ótima oportunidade para empreendedores. Um exemplo disso foi a edição 2024 da Global Pet Expo, realizada no Orange County Convention Center em Orlando, na Flórida. O evento aconteceu entre os dias 20 e 22 de março e trouxe o que há de mais moderno no setor através de expositores de todo o mundo. O evento contou com mais de 1.000 empreendedores, totalizando cerca de 3 mil novos produtos para vivenciar a inovação em movimento e promover a indústria pet, que vale mais que 136 bilhões de dólares. Houve um espaço exclusivo para produtos considerados novidades. A assessoria do evento disse que foram 1.000 produtos novos e a maioria para cães. Foram expostos também artigos que se mostram uma real inovação para o mercado, além de concurso para premiar os melhores pelo voto de jurados e dos visitantes por categorias, que ao todo foram 13, como cão, gato, tecnologia, sustentabilidade, comida e entre outras. Entre as mercadorias que chamaram a atenção da imprensa, Magic Coco and Progato apresentaram opções sustentáveis e naturais de granulados para gatos. E a Magic Coco propõe um granulado em 2 apresentações, feito à base de fibra de coco. Já a Progato, empresa brasileira, propõe um substrato feito de casca de arroz, um subproduto que seria descartado e agora pode ser reutilizado para absorver a urina dos gatos. Tudo isso faz parte da economia circular, um conceito ainda mais importante para os países em desenvolvimento como o Brasil. O evento é a 2ª maior feira do mercado pet mundial e só perde para a Interzoo em Nuremberg, na Alemanha. A África do Sul apresentou planos que têm como objetivo eliminar gradualmente a criação de leões em cativeiro para fins de caça. O texto, que ainda não virou lei, propõe que os criadores tenham 2 anos para mudar de negócio antes que a atividade seja proibida. Grupos de defesa dos animais denunciam há muito tempo a prática de criar grandes felinos que depois são mortos por caçadores ricos, geralmente estrangeiros, em busca de troféus como a pele ou a cabeça dos animais. O governo sul-africano já tinha anunciado em 2021 a intenção de proibir a criação de leões para caça, e um painel tem discutido a questão ao longo dos últimos anos. O painel recomendou o fechamento do setor de reprodução em cativeiro, incluindo a manutenção de leões em cativeiro ou a utilização comercial de leões em cativeiro ou de seus derivados. A indústria é grande e complexa, tem uma longa história e não está alinhada com as melhores práticas internacionais e domésticas de conservação. A ideia, que tem enfrentado forte oposição de representantes deste setor altamente lucrativo, foi aprovada pelo governo na semana passada, mas ainda não virou uma lei. De acordo com o texto, os criadores terão 2 anos para se retirarem voluntariamente do setor,
em mudarem o seu modelo de negócio antes que a proibição entre em vigor. A mudança ocorre no momento em que a caça enfrenta uma oposição cada vez maior em países como Estados Unidos e Austrália. Ativistas afirmam que entre 8 mil e 12 mil leões são mantidos em cerca de 350 cativeiros em toda a África do Sul. Já o número de leões selvagens totaliza apenas cerca de 3.500, segundo a ONG Endangered Wildlife Trust. O avanço da dengue e as ondas de calor, apesar da chegada do outono, vem provocando um fenômeno, a escassez dos repelentes nas prateleiras. E não é só nas farmácias físicas que o repelente sumiu. Nos e-commerces do varejo farmacêutico, o item também vem sofrendo baixas. Essa é uma observação da plataforma Consulta Remédios, que hoje é o segundo maior marketplace do setor, com mais de 3 mil farmácias cadastradas no Brasil e que recentemente viu seus parceiros zerarem os estoques. No levantamento, também foi possível observar uma grande variação nos preços, que vão de R$ 17 a R$ 75. E pesquisar é a palavra-chave, pois, segundo a farmacêutica, é preciso estar atento a muitos pontos na hora de escolher produtos que sejam realmente eficazes na prevenção das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. O levantamento realizado pela CR constatou ainda que entre os estados que mais compraram repelentes estão os do Sudeste, que concentraram cerca de 81% das vendas, seguidos pelos estados do Sul com 15%, Centro-Oeste 2% e o Nordeste concentraram 1% das vendas, enquanto os estados do Norte representam apenas 0,1% das vendas do item pela plataforma. Também foi possível observar no levantamento uma grande procura por repelentes voltados ao público infantil. O recomendado é que sejam utilizados produtos específicos para essa faixa etária, pois são repelentes que já possuem princípios ativos que não são prejudiciais à pele das crianças e não provocam reações, uma vez que a pele dos pequenos é sempre mais sensível. Vale ainda alertar que o uso de repelentes em bebês menores de 6 meses são contraindicados. Neste caso, o indicado é utilizar telas nas janelas e mosquiteiros para proteger os pequenos. Acordar com o próprio ronco é a triste realidade de muitos brasileiros. Esse problema tem nome, apneia do sono, mas parece que essa condição vai ganhar um ponto final. Cientistas da Universidade de São Paulo estão desenvolvendo uma máscara capaz de realizar o tratamento dessa doença. Eficiente e confortável. A máscara desenvolvida pelos cientistas da USP, que faz um bombeio de ar nas vias aéreas do paciente, promete mudar o rumo da saúde no Brasil. O objetivo do equipamento é evitar os engasgos com ar. Eles costumam acontecer nessa apneia do sono, mas é bem fácil de entender. Por conta de obstruções repetitivas da garganta durante o sono, algumas pausas respiratórias são geradas. Quando isso acontece, a musculatura da garganta se fecha e só volta ao normal quando a pessoa acorda. Isso pode acontecer diversas vezes ao longo do sono, ou seja, acaba ficando um pouco mais difícil para dormir. E de acordo com o levantamento do Instituto do Sono, 1/3 dos brasileiros sofrem com esse problema. Além de afetar negativamente a qualidade do sono, também pode causar doenças no coração. Isso por conta da alteração constante da oxigenação. Nos casos moderados ou severos, a Sociedade Brasileira de Pneumologia recomendou o uso de uma máscara chamada CPAP. O problema é que muitas pessoas abandonam o tratamento porque se engasgam com ar que é direcionado da boca para o nariz. Mas a solução inovadora foi projetada para que isso não aconteça. E por isso tem uma divisória específica. Ela utiliza uma engenharia que é aplicada em equipamentos da indústria de gases para fazer o ar circular sem qualquer problema. Isso mantém a respiração no nível ideal. Toda essa mágica foi produzida através de uma máquina 3D e instalada numa placa que é feita de plástico e revestida de acolchoado de silicone. Por conta disso, o equipamento acaba ficando bem mais fácil e confortável de usar. A artrose é uma complicação reumatoide e, como a sua principal causa é o envelhecimento, a prevenção fica um pouco difícil. Existem cuidados que podemos ter para evitar problemas mais graves da doença.
Quando se fala em artrose, a manutenção do peso ideal é sempre apontada como a principal forma de prevenção. Mantendo o peso estipulado para a sua altura, por exemplo, você não estará sobrecarregando as articulações, principalmente as do joelho, do tornozelo e dos pés. Além de que evitar o sobrepeso faz bem para outros órgãos do corpo. É importante lembrar de realizar atividades físicas regularmente, que ajuda na manutenção da saúde. O sedentarismo não é bom, mas também o exercício deve ser na medida certa. De nada adianta exagerar e jogar futebol todas as noites, por exemplo, ou estar fora do peso e decidir correr 2 horas por dia rapidamente. É preciso realizar atividades físicas com moderação para não sobrecarregar as articulações com esforços repetitivos. Buscar um profissional para ter uma orientação adequada é importante para realizar as atividades na dose certa. O diagnóstico de qualquer doença sempre deve ser feito por um médico. No caso de suspeita de artrose, o ideal é consultar um ortopedista ou um reumatologista. Estar preparado para a consulta é fundamental. O médico vai fazer uma série de questionamentos e quanto mais respostas você souber, mais preciso será o diagnóstico. Por isso, forneça informações detalhadas dos seus sintomas, onde se localiza a dor, como é a dor, quanto tempo de duração, em qual horário aparece mais. Se necessário, anote os sintomas e as características para poder repassá-los com precisão para o médico. Assim, a vida ficará mais fácil para você viver, realizar as suas atividades do dia a dia e sem dores. Uma boa alimentação de uma criança sempre apresentou resultados positivos. Tanto que um estudo divulgado pela Fiocruz revelou até que elas ficaram um pouco mais altas com os programas de vários governos que engordaram a cesta básica das famílias. E aí está o lado B desta balança. Com alguns excessos, elas também ficaram mais obesas. A pesquisa analisou mais de 5 milhões de crianças e comparou bebês que nasceram em 2001 com os que nasceram em 2014. E o resultado mostrou que os recém-nascidos de 2014 tinham 1 centímetro a mais de altura e 600 gramas de peso. O estudo ainda conclui que esse crescimento começou a ser verificado nas crianças que nasceram em 2008. E o motivo seria as ações contra a desnutrição infantil realizadas no país. Mas, por outro lado, surgiu um novo problema. A pesquisa também registra que o número de crianças obesas também cresceu, e isso tem sido visto mais entre os meninos do que entre as meninas. E nós ouvimos um especialista sobre o assunto. O controle das doenças infecciosas acabou proporcionando uma altura maior das crianças, porque antigamente as pessoas tinham cachumba, sarampo, rubéola, catapora, hepatite, ou seja, doenças infecciosas que obrigavam o organismo a lutar contra a infecção, meio que esperando a questão do crescimento. Então, o crescimento, embora seja uma necessidade, acabava aguardando a melhora do processo infeccioso. A partir do momento que você controla esse processo infeccioso, você acaba dando a oportunidade do organismo e da criança crescer mais. Por outro lado, a questão do peso é uma consequência, infelizmente, do fast food, dos alimentos ultraprocessados, mais ricos em gordura, mais ricos em açúcar, e vai fazendo com que a criança ganhe mais peso. E não só isso, a mudança de hábitos, né? Hoje a criança não brinca mais na rua, como brincava antigamente, só o tempo todo no videogame, o tempo todo dentro de casa. Na busca de conscientizar e incluir, ações querem trazer para a sociedade em geral a importância de entender mais sobre o autismo, que já é diagnosticado em mais de 70 milhões de pessoas no mundo. Conscientização, inclusão e ações para que as pessoas entendam o que é o autismo. A síndrome, que cada vez vem sendo mais diagnosticada em adultos e crianças, faz parte de um mundo onde pais e toda a rede de apoio buscam espaços na sociedade para poderem ser inclusos. Vamos olhar para a necessidade real dessa criança, que é muitas vezes estar ser ela mesma, poder explorar os ambientes à vontade, sem muitas regras, com a sua mãe também, porque a criança, ela é muito importante esse trazer o adulto para o mundo dela.
Estar dentro do espectro não quer dizer não poder lutar por seus direitos. Tardiamente, a professora de Ciências e Tecnologia, Ana Paula Rabelo, descobriu ser portadora da síndrome. Foi atrás de informação e entrou em um mundo de batalhas e conquistas, para mostrar que ter autismo não é marcar uma pessoa como incapaz, mas saber lidar com os níveis de suporte dentro do espectro é essencial. E após o diagnóstico, essa culpa saiu de mim, eu senti esse alívio. Após isso, eu trabalhei vendo como eu poderia ter uma qualidade de vida melhor após o diagnóstico. E foi isso que tornou tudo melhor para mim após o diagnóstico. E além disso, eu dediquei a minha vida agora a lutar por direitos, por inclusão, para meio que fazer com que as pessoas não passem por tudo que eu passei, toda a exclusão, todo o preconceito e algumas humilhações que a gente passa, né, ao longo da nossa vida. Como no caso da Nani, a Elaine, que tem o seu filho Enzo, de 11 anos. Ele foi diagnosticado com autismo reverso, que é quando a criança para de evoluir em um determinado marco da vida. E junto com outras mães e autistas, fizeram um grupo que hoje envolve a sociedade e chama atenção para leis de defesa sobre a inclusão e, é claro, os direitos básicos dos autistas. A gente trabalha o ano todo pela conscientização, a gente acredita que a gente não pode focar só no mês de abril, mas com a data a gente acaba tendo mais visibilidade, mais entrada no comércio, mais entrada na sociedade para falar um pouquinho mais e tá levando essa informação, mas nós trabalhamos o ano inteiro, né, pela conscientização e levar a informação correta. Segundo os dados da ONU, no mundo, cerca de 70 milhões de pessoas têm autismo, afetando a maneira como esses indivíduos se comunicam e interagem. Por ser uma condição que não pode ser vista, a luta para entender o significado do autismo é muito maior. A gente sabe que o TEA, ele tem 3 níveis de suporte, né? Vai do 1 ao 3. E o transtorno ainda é muito caracterizado pelo nível 3 de suporte, né, que são as crianças que não conseguem falar, não conseguem verbalizar o que elas estão sentindo, socializar. Só que nós temos o nível 2 e o nível 1 também, que no caso seria o meu caso. E muitas pessoas acabam não acreditando no nosso diagnóstico, então a gente sofre muito com capacitismo, né, de achar que por sermos autistas a gente não é capaz, não temos habilidades. Eu gosto muito de dizer que antes de ser autista eu sou uma pessoa. Eu sou professora, eu sou estudante de medicina, veterinária, eu sou esposa, eu estou na sociedade ativamente. E muitas vezes as pessoas acabam olhando só para o autismo. Então, nesse dia e nesse mês de abril, né, a gente trabalha ativamente para levar informação, para fazer com que as pessoas conheçam o espectro no total, né, e que ao conhecer elas possam nos respeitar e nos acolher, para que a verdadeira inclusão possa acontecer na sociedade. Aprender, entender e incluir, seja no comércio, ensinando as crianças e percebendo que aquele momento que parece ser uma birra em um supermercado nem sempre é. Cada autista tem uma sensibilidade diferente, tem uma característica própria e o que se torna único dentro da sociedade. Um menino de apenas 2 anos de idade conquistou as redes sociais. Não porque é uma criança e merece atenção pela graciosidade, mas porque Fernandinho aprendeu a ler e a escrever sozinho e hoje já faz até um Pix. Que é? Tu. Do. A hora de estudo. Com apenas 2 anos, o pequeno Fernando Oliveira Almeida, morador de São Paulo, impressionou a internet ao mostrar que aprendeu a ler e escrever sozinho. Nas redes sociais, o pequeno gênio já viralizou digitando e lendo diversas palavras complexas, como desencana e abandonado sem ajuda. Entre parênteses, como faz? Assim. Hahaha.
Os pais do menino Fernandinho descobriram no mês passado que o filho tem um quociente de inteligência 139, o que é acima da média e explica a facilidade dele com a escrita e leitura. Para a equipe que acompanhou a criança no diagnóstico, a terapia ocupacional precisa continuar para que o pequeno consiga atingir todo o potencial. E mais um pouco. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. De acordo com especialistas, o alto QI está relacionado a quadros como superdotação e altas habilidades, mas ainda não é possível dizer se Fernando se encaixa neles. Segundo Luciana Brites, psicopedagoga e CEO do Instituto Neurosaber de Londrina, no Paraná, pais de crianças com alto QI precisam manter o foco no desenvolvimento das competências sociais e emocionais, principalmente enquanto ainda são pequenas. Achou o curativo. E o programa Agenda Cultural deste domingo fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Amanhã eu volto com mais novidades e curiosidades para você. Desde já, uma excelente semana. Tchau!